mais para quem já faz parte da corporação ou para quem já exerce carreira policial. Por exemplo... Não resolve não, Marcos. A porta única, Marcos. Nós já negociamos demais, Marcos. A porta tem que ser única. Eu só queria ser O problema cabo, do... só cabo, Mano, tava bom demais. vamos lá. Talvez em outro... Era só um paliativo. Fala galera, sem resenha, mais um vídeo pro canal. Estamos aqui hoje vai ser um papo interessantíssimo. Vai ser... Vários, né? Estamos aqui, depois vai ter as apresentações. Seja muito bem-vindo. Vamos ter aqui de 2 a 3 vídeos por semana. Então, antes que eles me cobrem aqui, eu não gosto muito disso não, mas já se inscreve, você que já entrou agora, já se inscreve aí, dá o like, compartilha lá, beleza? Nosso segundo vídeo, estamos aqui com um pessoal bacana. Andaram 120 km para poder chegar aqui para trocar essa resenha com a gente. Que moral, hein? Caraca, cara, Exato. E não esqueça, o nosso amigo Abrantes já falou, deixa seu like. Show de bola, é isso aí mesmo, galera. Satisfação mais uma vez estar aqui com vocês, né? Obrigado por vocês seguirem a gente aí. A gente vai estar tratando de diversos temas aqui extremamente importantes, né? O nosso Brasil, ele defende a pluralidade de opiniões, de ideias, então esse é um dos objetivos do nosso canal. Antes de mais nada, eu gostaria de dar um salve aí pro um brother meu, Cabo Conor, do 6º Batalhão, um cara que deu diversas ideias interessantes para complementar aí o nosso canal. Muito obrigado, tá? Toda crítica construtiva é muito bem-vinda. Muito obrigado mesmo, irmão. E eu quero dar também um salve pro MC Gospel, Roberlan Santos. É um cara que tá divulgando também o nosso canal aí, tá ajudando, tá fazendo bastante sucesso aí. No mais, vamos que vamos. Antes de mais nada... gostaria de apresentar para vocês aqui, de forma bem breve, para passar a palavra para eles. Eu confesso que eu fiquei com medo quando eu vi o currículo dos três, eu fiquei assustado. Que isso. Mas missão dada é missão cumprida, Mestrado né? na UF, você viu lá? Mestrado quem? Rapaz, pesado, hein? Pesado, hein? Na UF. E você, Abrantes, como é que bate de frente? Meu irmão, eu fiz o ensino médio no Colégio Estadual do Espírito Santo, rapaz. Bato de frente com qualquer um. Ó, já vi que tremeram as pernas ali, viu? Somos todos irmãos trabalhadores. É isso aí. Tamo junto. Estamos aqui com esse que acabou de falar, Capitão Souza, né? Um cara excelente. Tive a oportunidade de conhecê-lo há alguns anos. Um cara padrão. Independente da opinião política dele, é um cara que tem o meu respeito. Sempre educado. Ó, sempre educado. CFSD 2008, né? Ou seja, começou da base da instituição. Depois de 2012 a 2014, oficial da Polícia Militar, onde hoje ocupa o posto de capitão da polícia. Formado em Direito, pós-graduado em Gestão Pública e membro do Movimento de Policiais Antifascista. Show de bola? Ao lado dele, ao lado esquerdo, está aí a querida Maria Helena Cota Vasconcelos, policial civil aposentada, né? Ela certamente prestou aí um grande serviço para a sociedade e hoje tem o privilégio de estar gozando da sua merecida aposentadoria. Ela também gabaritada, inteligentíssima, formadora sindical e popular, conselheira dos direitos humanos e coordenadora do movimento dos policiais antifascistas. E ao lado dela se encontra aí o Cabo PM Vinícius Kerzoni. É um cara que também tem um currículo de se invejar, viu? A gente tem que estar preparado para esses caras. Cabo da PM, coordenador também do movimento de policiais antifascistas e mestrando em política social pela UFS. Então... Com pouca idade, né? Pedreira. Quantos anos, gente? 32. 32, que isso? Minha idade, bicho, eu tenho no máximo curso técnico. Com 40, esse menino tá dominando o mundo. Ele, o Pink e o cérebro. Valeu. Primeiramente, agradecer vocês, né, por estar recebendo a gente aqui no canal de vocês. Pra gente é muito importante poder tratar dos assuntos que a gente vai tratar aqui hoje e fazer uma boa resenha, né? Que a gente também gosta. Isso é importante. Bom, primeiramente começar apresentando o nosso movimento, né?
o movimento Policiais Antifascismo, ele é, antes de tudo, um movimento que luta pela cidadania dos operadores e das operadoras de segurança pública. Então, digamos que essa é a questão central, né, no nosso movimento. E qual que é a maior arma, né, do movimento Policiais Antifascismo? A nossa maior arma é a informação, né? Sobretudo nesse momento de pós-verdade, nesse momento de muitas fake news, né? Então, a gente leva muito a sério, né, essa questão da informação. Trazer aqui, fazer um breve, né, resgate histórico aqui, bem brevíssimo mesmo, né? Vou Fica à vontade. telegrafar aqui. À vontade. Mas falar um pouquinho assim, como que o movimento começou, onde que surgiu e tal. Ele surge conduzido aí por operadores de segurança pública da base, né? Então, foi uma interlocução entre trabalhadores da base das nossas instituições, que na Bahia, em 2016, mais ou menos, teve então uma interlocução entre esses trabalhadores que eram policiais civis, agentes, né? Agentes da Polícia Civil, policiais militares também. E quando eu digo da interlocução entre a base e pessoas que estão no cargo de comando, é uma outra figura que é o Orlando Zacconi, né? Então, surge na Bahia com essa interlocução entre esses policiais e, no caso, representando o Rio de Janeiro, seria o Orlando Zacconi, que é delegado de polícia. Bom, de lá para cá, o movimento ele veio ganhando assim uma série de expressão, né? Porque o movimento ele surge nos bastidores ali em 2016, mas o nosso primeiro congresso público talvez veio só em 2017, né? Como eu disse, na Bahia, esse surgimento ele vem também de um coletivo negro chamado Sankofa, né? Então, é um coletivo sindical negro que... como é que é o nome do operador de segurança pública lá? Kleber Rosa. Kleber Rosa, isso. Obrigado, Marilena. O Kleber Rosa, que fazia parte desse coletivo que compôs, digamos, deu esses primeiros passos, né? O nosso primeiro seminário, em 2017, ele ocorre no Rio de Janeiro, né? Na OAB do Rio. E aí contou com a presença de algumas autoridades importantes e que tinham já uma bagagem, uma militância na segurança pública, como o Freixo, né? O Freixo que foi responsável pela CPI das milícias em 2011, né? Então, isso é muito significativo, né? Porque se tem uma coisa, digamos assim, perigosa no Brasil, né? É essa questão das milícias, né? No Rio de Janeiro. Então, Então, ele também compôs, né? Esse primeiro espaço, né? Como uma autoridade ali presente. Houveram outras pessoas também. Na época, o Freixo era do PSOL, hoje o Freixo está no PSB, né? Teve também pessoas do PCB, né? Presentes nesse espaço, né? E, bom, depois desse primeiro seminário, a gente veio para um segundo seminário que ocorreu na Bahia, no Fórum Social Mundial, em 2018, né? Depois, 2019, foi em Recife, né? E 2020... Não, no final de 2020, a gente fez um outro seminário que ocorreu no Rio de Janeiro novamente. Esse de Recife e esse do Rio, né, de 2019, a gente pôde estar presente, né? Então só uma perguntinha rápida aqui. Esse movimento que vocês representam, ele é só a nível estadual ou a nível nacional? E quantos integrantes tem, mais ou menos? Vocês têm uma base de quantos integrantes desse movimento? Quantos policiais fazem membros, parte desse movimento antifascismo? Sim, claro. É a nível nacional. Você tinha pedido para sim, o movimento Policiais Antifascismo, ele é um movimento nacional, é um movimento suprapartidário e nós pretendemos fazer esse diálogo da segurança pública, né, dos operadores, dos trabalhadores da segurança pública, como o Vinícius bem diz, a partir da base.
Porque muitos pensam a segurança pública, mas quase nunca os policiais, os trabalhadores são chamados a falar, a contribuir nessa discussão. Então, o movimento Policiais Antifascismo, ele vem com essa proposta, que esse diálogo seja feito com a base dos policiais e com a sociedade. Muito bacana saber isso, porque tem muita gente que não sabe, tá vendo? Um movimento nacional, né? Que começou em 2016, no Espírito Santo. Não, no Ah, Espírito no Brasil. Santo. Então, Foi na Bahia, no na Brasil, Bahia, na Bahia. com essa interlocução entre Bahia e Rio de Janeiro, foi em 2016. Em 16. Né? E em 2018 a gente começa aqui. Aqui no Espírito 2018. Santo, que a Mas gente. quantitativo de quantos policiais fazem parte dessa bandeira, vocês têm Então, alguma noção, assim, mais ou menos? Não a precisa ser gente, número a, exato. gente, a gente assinou um manifesto em Foi 2020 aquele manifesto? 2019. Foi 2019? Obrigado, Marilena. Você vê que eu, com as datas eu tenho um Muito problema. estudo, tá Tem que, vendo aí? tem que ter uma mulher, tá vendo? Se não for uma mulher, não tem Pois jeito. é. Em 2019, a gente assinou um manifesto contra o fascismo em defesa da democracia popular, que contou aí com 567 assinaturas, né? Aproximadamente. É um grupo, é um movimento, na verdade, um movimento novo, né? Novo, 2016, Sim, jovem. 2018, movimento Sim. novo, que vem crescendo aí, né? Então, esse canal, ele tá aberto para isso aí. Essa gravação de hoje, não sai não, assiste aí, continua assistindo. Lá tá? ao vivo, no Instagram. Você vai ao vivo. conhecer mais sobre esse movimento e vamos pontuar aqui vários temas que virão em outros vídeos que você não vai perder também. E vale ressaltar que tem que parabenizar os três, né? Porque não é fácil, acredito eu, num meio onde a sua maioria é de ideologia direita, eles assumirem essa bandeira aí e tá carregando esse pensamento e defendendo esse pensamento realmente é uma coragem muito grande. Parabéns para vocês. Ô, Marcos, posso jogar um ponto aqui? Pode. Em cima dessa sua fala? Me permite essa parte? À vontade. O que ocorre? Muito pertinente a sua colocação, realista. E nós precisamos lidar com a realidade. Lidar com a realidade. Discurso, nós temos a todo gosto. Verdade. Aquele que mais te agrada, aquele que mais me agrada. Quase sempre eles servem para criar polêmica e fazer cortina de fumaça. Ou para falar aquilo que você quer ouvir, né? Para falar o que quer ouvir, para gerar uma polêmica, uma divisão aparente sobre um tema de menor importância. Tá? Verdade. Aí vai dizer, menor importância? A família, a polícia, menor importância? Longe disso. São importantíssimos, enquanto núcleos de um assunto amplo que pode ser abordado. Mas da maneira rasa, como é abordado num contexto eleitoral, apenas de 4 em 4, olha, 2 em 2 anos, né? Mas mais fortemente, de 4 em 4 anos, nas eleições gerais, que tem para presidente, governador, esse debate é mais forte, aí esse assunto surge de uma tal maneira, certo? E a direita, que foi mencionada, de fato, tem impressão como hegemônica, tá bom? Tá posta aí a eleição presidencial, correto? Não vamos lutar contra a realidade dos fatos. Mas uma colocação. Essa direita na eleição ela quer defender a família e a polícia. Que nobre. Passados aí 2 anos e meio. O que essa direita defendeu até hoje? Que mudou para a família e para a polícia. Eu vou dizer. Só ouço falar. Parou de se falar de polícia e família. Certo? Só se fala em fundão, centrão, privatização, Fake news. rachadinha. Mas aí só... O senhor não concorda que... Tem mais? Tem mais, Marco. Depois da rachadinha. Coroquina. Tentei dar um chute na canela dele, mas não deu não, viu? Coroquina. Importante a coroquina? É muito importante a coroquina. Parece que ela é importante para o tratamento de doenças. Eu não sou da área da saúde. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de ironia com a medicação da coroquina. Isso é bom. Um debate sobre coroquina. Comigo. Que conhecimento eu tenho sobre isso? Nenhum conhecimento sobre coroquina. Certo? Agora, o voto impresso no papel. Ô, bom, irmão. Esses assuntos são menores? Não são menores, não. Nenhum deles é menor. Talvez não sejam
convenientes, sejam cortinas de fumaça lançadas dessa forma. Quando o Leonel Brizola falou das urnas eletrônicas, criticando, lá atrás, no início da urna eletrônica, começou a implementar a urna eletrônica, ele criticou em favor do voto do papelzinho como era antes. Era a defesa pessoal dele. Não vou entrar no mérito dos argumentos que ele tinha, das dúvidas suscitadas na ocasião. Certo? Sua Excelência, o Presidente da República, hoje, que era deputado federal e participou das decisões, foi um defensor, foi um grande defensor da implementação desse modelo atual, de urna eletrônica. As pessoas mudam de ideia e eu compreendo isso aí. Agora, pera lá. O Brasil está no meio de uma pandemia. O povo está pagando R$ 6,50 numa gasolina, R$ 6,40 em algumas regiões, aqui dentro do Espírito Santo. Diga lá em locais remotos do país. Certo? Tá faltando comida. A culpa é de quem? Olha, meu irmão, podemos discordar sobre quem é a culpa, mas vamos dizer, nós concordamos de quem é a responsabilidade para lidar com esse problema. Certo? De quem é a responsabilidade sobre a segurança pública? De todos. E não será diferente do Presidente da República, que deveria atuar como líder. Então isso não é pessoal do presidente. É que a direita ela traz uma carga de informação, de pautas superficiais, bravatas eleitorais, Marcos. Chega na hora H, não falaram ainda para a polícia da carreira única. Não falaram ainda do ciclo completo. Não falaram de como o profissional, o policial de segurança, que não é um herói, não. É um trabalhador. Certo? Ele precisa ser reconhecido nos seus direitos. É isso que eu quero ouvir. Isso que eu quero ouvir do governante. E qual é a visão de vocês acerca da carreira única? O que vocês têm para passar para o pessoal que está em casa? Vejam bem, como nós dissemos, né, o movimento Policiais Antifascismo, ele é um movimento social, suprapartidário e não institucionalizado. Então, a gente tem muita liberdade para conversar sobre esses temas, né? Quando você traz a questão de direita e esquerda, a gente acaba simplificando, né? Como ficam os policiais que têm um grande compromisso com a sociedade, né? Muitas vezes você defender esse compromisso que você tem com a sociedade já te coloca ao lado da esquerda. E a militarização atrapalha o policial a defender a sociedade ou a exercer a sua atividade de forma eficiente? Você é bastante rápido, né? Então, quando você começa perguntando da carreira única, nós entendemos que o policial que entra na base, ele tem todo o direito de ascender na carreira, inclusive dirigir a instituição a que ele pertence. Por isso, o movimento defende a carreira única. Nós temos um manifesto. Nesse manifesto, nós temos vários pontos, né, de defesa na questão da segurança pública. A carreira única é um desses pontos e a desmilitarização também, porque nós entendemos que as Forças Armadas, elas têm uma função que é diferente do policiamento feito pela Polícia Militar hoje, que é lidar com civis. Então, a militarização, ela dificulta o exercício profissional do policial militar, não das Forças Armadas de pronto emprego, né? Mas do policial militar que está no cotidiano da população. Por isso a gente entende que a desmilitarização, esse desvincular a polícia militar das Forças Armadas é importante, sim. Porque hoje, submetido ao regime disciplinar militar, ele não pode se manifestar, ele não pode se sindicalizar, ele não pode se candidatar, né? Então, esses pontos nós entendemos que precisam ser vencidos. Desmilitarizar não significa tirar fardamento, não indica para o fim da polícia militar, mas aponta para desvincular a polícia militar das Forças Armadas. Isso aí não traria um enfraquecimento pro Estado brasileiro, não? Não enfraqueceria? Porque pela Constituição a Polícia Militar é a força auxiliar e reserva do Exército. Isso não
enfraqueceria as forças na visão de vocês? Particularmente, eu entendo que não, porque nós não estamos em guerra. E o Exército, as Forças Armadas... É relativo. Depende do tipo de guerra, né? Conversar Se sobre for, isso. se for olhar pro Rio de Janeiro, o contexto já muda. Em termos formais, não há uma guerra declarada nós seja o entendemos emprego que da não. Forças Não de é uma Reserva. guerra de tanque, de guerra de fuzil mais ou menos. Tem um outro debate. Guerra Fria? E é interessante, Não, assim, outro essa contexto, questão outro da contexto. militarização, né? Chega lá. A gente defende a desmilitarização. Tem uma pesquisa da FGV, salvo engano, acho que é de 2014, que aponta que 73% do quantitativo nacional é favorável à desmilitarização da polícia, né? A gente entende que, bom, não vou aqui reiterar, né, o que Maria Helena colocou, né? Mas a gente entende que a militarização é um mecanismo de desumanização desse profissional de segurança pública, né? No interior da segurança pública, que por sua vez acaba, digamos, passando adiante esse mesmo modo, essa mesma forma de tratamento, né? No Olha atendimento olha das ocorrências, por exemplo. Essa desmilitarização não seria por causa do peso da palavra, do termo militar? Não seria por causa do peso? Porque o que acontece? Não generalizando, mas grande parte da esquerda que sofreu com o regime militar, foi de 64 aqui. Os meus avós não sofreram, não. Nunca Indo para um reclamaram. lado, os esquerdistas, mas indo para um lado mais, um lado mais, não sei se seria mais pesado, um lado mais complexo, o fascismo. O fascismo, a grande maioria foram os esquerdistas que sofreram. É lógico que teve aqueles que, no caso do Hitler, né, eles foram, não sei se foi 20 milhões que foi mortos, foram contra o governo ditatorial dele. Teve homossexuais, os cristãos da época, e eles eram militares. Talvez o pensamento dos senhores da esquerda Entendendo. não seria por causa desse peso militar que envolve, globaliza todo esses malucos aí, né? O Mussolini, Assim, esse Hitler. posso assim, tentar dar uma contribuição sobre isso? Eu também. Claro. Já começou dando carrinho, né? Sacanagem. Calma, devagar, pô. Eu penso que assim, o fato da gente ter aqui no Brasil uma polícia e meio exército, de fato nos coloca numa condição de peculiaridade em comparação com outros países do mundo. Aí alguém vai dizer, não, porque tem polícia militar na França, as gendarmarias e tal, tudo mais. Bom, elas não têm esse vínculo umbilical com o exército, né? Então, digamos que essa questão da polícia militar com esse vínculo via Constituição, como você bem citou, Marx, é a nossa jabuticaba, né? É a nossa jabuticaba. E a gente entende que as democracias, né, as democracias saudáveis, elas têm esse elemento central, que são as forças de defesa interna, né, e as forças de defesa externas. Isso separado, cindido, né? Um ponto que eu queria frisar aqui, voltando acerca da carreira única, que eu particularmente escuto há muito tempo alguns colegas militares aí, né, que eu conheço, defender de fato essa questão da carreira única, porque seria um incentivo a mais. A pessoa começa ali na base e ela tem aquela esperança de um dia chegar no topo, né? Ou em algum lugar ela vai chegar, mas o topo tá ali para todo mundo. Beleza. Outro ponto também é que a gente escuta muito aí dos nossos seguidores, é a questão do ingresso na polícia militar. Acredito que em quase em todo o Brasil seja assim, 2 portas de entrada, né? Então, assim, quer deixar as 2 portas de entrada? Beleza. Mas por que não faz igual a Polícia Federal ou a Rodoviária Federal? Dá um bônus a mais para quem já faz parte da corporação ou para quem já exerce carreira policial. Por exemplo... Não resolve não, Marcos. A porta única, Marcos. Nós já negociamos demais, Marcos.
Repórter tem que ser única. Eu só queria ser O problema cabo, do só cabo, Vamos só, lá. tava bom demais. Vamos lá. Talvez em outro... Era só um paliativo, mas o ideal, de fato, seria, pelo que a gente escuta aí dos nossos colegas, seria uma única porta. Não é verdade? Tá de acordo? Seria uma única porta. Vamos lá. Se vai fazer uma alteração, busque a alteração ideal. Ideal para o policial, ideal para a sociedade. Isso aí. Certo? Ideal para a sociedade. Talvez em outro momento, esse conhecimento histórico, sem sombra de dúvida, Maria Helena e Kerzoni terão com maior profundidade. Mas talvez, em outro momento, não estou afirmando, mas talvez, se pudesse olhar para o efetivo, né, policial, e dizer assim, talvez, aquele policial da base, bem tempo atrás, tá? Eu não testemunhei isso. Em 2008 a polícia. Talvez bem antes. Aquele policial da base, bacana, experiente, mas realmente para gestão, ele não tem assim o requisito, uma formação, uma instrução, digamos, um acabouço teórico, né? Para estar na gestão. Não é a realidade de hoje, tá? Se isso algum dia for realidade, bem, que a história cuide disso. Não é a realidade hoje. Hoje a realidade não é mais essa. Hoje a realidade é que o soldado de polícia, em grande parte, competentes todos demonstram que são. Quando se submetem a um concurso público, um concurso de instrução, o agente de polícia civil, competente, demonstrou que é. Vá bem, é necessário um requisito a mais, uma formação em direito ou administração pública, ou no que for. Pois veja nas polícias civis e nas polícias militares, se nós não temos soldados e agentes de polícia civil com a formação que, se disser necessária, tem. Então nós temos a oportunidade de reunir o conhecimento teórico com o conhecimento prático. Isso aí, certo? É do interesse das corporações. É do interesse das corporações. Então não estou dizendo aqui uma pauta sabe? Utópica, não. É do interesse. É do interesse e poderia ser feito agora. Já deveria ter sido feito. E eu complemento com um detalhe. O governo do presidente Lula, quando investiu em educação superior, dizendo, olha, vamos ampliar o acesso à educação superior. Isso foi alcançado. Nós não chegamos num ponto ideal. Longe estamos do ponto ideal. Mas os indicadores de matrícula e de formatura, isso é dado público, né? Inquestionável. Com o FIES, com o ProUni, etc. Com expansão de vagas. O resultado disso é que hoje nós temos, nas polícias, sociedade como um todo, mas nas polícias, uma base com formação e com condições, certo, de galgar. Isso incomoda quem estava exclusivamente numa elite e que passaria aquela posição de elite para o filho dele ou para o sobrinho dele, certo? Isso dá oportunidade para a base. O que puder ser mantido de dificuldade, a elite vai tentar manter. O trabalhador tem que tentar tirar esses obstáculos. E, Marcos, não vai ser chegando, eu entendi. Você está contemporizando, está dizendo, poxa, talvez entre o ideal, a escada tem degraus. Meu irmão, primeira coisa é dizer o seguinte, vamos discutir a escada sim, mas eu quero chegar no andar tal, certo? E vamos percorrer esse caminho. Muito interessante, assim, o que ele coloca, porque quando a gente fala de desmilitarizar, a Polícia Militar tem esse vínculo na Constituição. Mas a sociedade brasileira, ela é construída, ela é conformada muito em cima do militarismo. A Polícia Civil, embora sendo civil, a formação dela, a dupla carreira, né, os policiais que entram na base não ascendem à direção da instituição. Então, e essa militarização, ela está se expandindo para a sociedade no geral, até nas escolas. E nós entendemos que não é por aí que nós vamos solucionar. Você pergunta, desmilitarizar vai enfraquecer o país? Entendemos que não. Desmilitarizar vai democratizar o país. Posso só pegar nesse gancho aqui de Maria Helena? Porque a nossa proposta ela é muito maior do que desmilitarizar a polícia militar. Porque a militarização ela tem vários níveis. Então, quando a gente está falando de desmilitarizar, a gente está falando de desmilitarizar a segurança pública. Por quê? Porque existe uma lógica, né, militar, que é a lógica da guerra. E justamente isso foi citado, inclusive, pelo camarada Capitão Souza, que a gente não está em guerra. Por mais que a gente tenha alguns dados
que sejam dados de guerra, né? Nós não estamos em guerra. E toda vez que esse discurso do guerreiro, né, ele é enfatizado, esses dados eles só aumentam, né? Então a gente entende que o caminho precisa ser um caminho inverso. Entendi. Bom, Não sei se eu não quis entender. desculpa. Não, sim, foi muito bem. Essa resenha é muito boa. Muito Deixa o esclarecedor, like, compartilha lá. Comenta, Beleza? também. Comenta, dá dislike também aqui. Não, se você quiser dar like, dá like. Você que tomou Não, cadeia no dá like. CFSD. Acho, se lá, cachorro, Você pode que dar tomou também. cadeia no CFSD 2013, essa é a hora, tá dentro do campo, pode dar canelada, viu? Lembrando que, Vai lá, comenta. lembrando que estamos falando aqui das polícias, não da polícia Do Estado. do Estado. Perfeito? Você está falando das polícias, falando nacionalmente Isso. Sim, falando. sem dúvida. Particularmente, particularmente pra mim, se fosse carreira única, maravilha. Se eu tivesse a certeza que eu ia entrar soldado e sair General. capitão, Cê tá louco. coronel, pra mim seria ótimo. Pra mim, particularmente, seria ótimo. Concordo plenamente aí com a opinião. Pra mim seria excelente. Uma porta, concurso, passou, meu amigo. Beleza. E a só manter. desmilitarização? Você vai dar. A Virar coronel você quer, mas e a desmilitarização? Fala para nós. A desmilitarização é o seguinte: foi falado aqui que influencia um pouco lá no serviço fim lá, né? Atividade fim. Na atividade fim lá, essa militarização, por ser militar, né? Influencia no trabalho em si, lá no meio. De fato, a gente não vive uma guerra declarada e tal. Mas a população, no geral, a maioria da sociedade não sabe o que acontece na rua. Eu sei, nós sabemos, e os senhores sabem. A grande maioria não sabe o que acontece na rua. A grande maioria não sabe o que acontece em Planalto Serrano. A maioria não sabe o que acontece lá nos Mandela. A maioria não sabe o que acontece lá na Rocinha, lá no alto. E tem muita gente trabalhadora, muita gente de bem, muito estudante, muita gente boa mesmo. Mas a realidade, amigo, sabemos, é fuzil pra cima. Muito interessante isso que você fala, porque Então, o fuzil estamos ou não em guerra? ele não nasce na periferia. Não, questão de... Não, a periferia é o destino final. Eu entendo É o destino assim, final, correto? Correto, mas quando você fala assim que a maioria da sociedade não sabe o que acontece, penso que é o contrário, que Não sabe na prática, né? nós vivemos numa sociedade de classes e que paga segurança privada, paga tudo, saúde privada, educação, ela paga essa classe, né, a burguesia e os poucos bilionários que nós temos no país, eles podem até não saber o que acontece, mas o grande quantitativo da população sabe, porque é trabalhador, cara. Ele sabe da violência e Sabe, não muito vai mora lá. ser com violência. A gente mora... Sabe sim, Pois sabe às é. vezes Eu digo pela o cara TV. mora lá. Vem do Rio de Janeiro, vem do Essa Rio de Janeiro, sociedade Rio de mora lá, meu irmão. O cara pega o busão pra ir pra tirar a escaladeira de porteiro. É verdade, isso aí. E aí que nós acho que fica o problema assim da segurança pública, porque se coloca para as polícias resolver esse problema do tráfico de droga, do fuzil, da violência na periferia, e o Estado Existe, se ausenta, porque segurança pública é muito mais do que polícia, gente. Sim, Nós estamos lá na ponta concordo da com isso. corda do sistema. Aí, ó, Concordo. encontramos um ponto Não, convergente aí, ó. concordo. Nós concordamos com muita coisa. Eu concordo com isso. As polícias militares, não vai resolver. Vai controlar. A gente controla. Desculpa, me permite Sim, discordar de você. Porque eu acho que a gente não controla. Eu tenho que medir bem as palavras, porque a gente está debaixo de um regime, né? Então eu tenho que medir as palavras. Você Ué. tem razão.
Tá medindo a palavra. Não, nesse Aí você ponto já me aqui. deu um Não, argumento pra Por isso que eu desmilitarização. quero que desmilitarize a Aqui. polícia, para que você tenha a sua cidadania Liberdade plena, de para expressão. você dizer sobre Sim, segurança pública sem ter que medir as palavras. A Constituição te dá plenos direitos de liberdade- manifestação, Quer que eu bote a expressão e cadeira sua pro opinião. lado de lá? Não. A liberdade Tá de... infiltrado aqui. Não, a liberdade de Brincadeira, gente. expressão, beleza e tal. Mas quando eu falo de desmilitarizar, não é só no falar. Isso, pra mim, é o de menos. Pra mim, principalmente. Por que eu falo que controla? E foi, de uma certa forma, até provado isso. Em 2017, houve a manifestação disso, dos não. familiares, Não lembro, né? não. Esposas e familiares de policiais, onde simplesmente tivemos por quase 20 dias, aí 22, sei lá, sem o efetivo dos policiais nas ruas, né? Do Espírito Santo. E pelo simples fato de não ter a polícia militar na rua. Se não controlasse, pelo simples fato, não Lembrando que tinha... as outras forças estavam na rua, né? Sim. Força Nacional outras veio estavam depois. na rua. Não tinha a polícia militar que controlava. Por que eles não roubam, não entram aqui e assaltam todo mundo? Eu posso Existe fazer um termo de ajuste que é a polícia militar Muito que boas suas ajusta e tal. perguntas. Não, Excelente. 2017, sem polícia, E tem resposta. aquele caos ali. Isso aquele, é bom aquele que a caos. gente acaba entendendo, os senhores, que a gente Sim, tem sim. um ponto de vista. Olha Acredito quanto- que grande tem um ponto de Souza, vista. Mas, Capitão Souza. deixa eu só concluir rapidinho. Desculpa, concluir. me perdoe. Desculpa. Então, assim, para mim, particularmente, isso prova que é necessário a presença da polícia, né? Para controlar o estado de selvageria, né? Exato. Em relação à desmilitarização, agarrou. É complicado, não é só a questão de falar, de se expressar, de não poder fazer isso ou aquilo. Como é que eu vou entrar num bairro determinado X, 300 pessoas, algumas armadas, sob efeito de drogas, alucinógenos? Como é que eu vou agir diante disso? Não é guerra. Não é guerra. Não somos exército. Mas é impossível entrar lá com uma flor. Não, peraí. Olha só, não, rapidamente. Só pra- só pra- Não é Polêmica, isso. Antes de momento responder. polêmica, momento polêmica. Antes de responder. Você tem que entrar isso lá daí, como? Não, Né, porque mas eu acredito Acho que que interessante seria... vocês comentarem isso. Mas assim, rapidamente, assim, só pra gente fazer aqui um... Entendeu? Naquela dobradinha do O que eu quis controle. dizer. Lembra que a palavra controle, ela soou meio que como uma polêmica, né? Depois Sim, do controle, sim. depois da expressão voltando lá. controle, aí veio todo esse desdobramento. Veja, vamos então fazer um acordo semântico aqui. Quando eu escutei a palavra controle, eu estava entendendo que você estava falando o significado eficiência, controle, eficiência. Então por isso que a gente precisa fazer uma, né? Sim, sim, As sim. palavras, né? Aí eu entendi, pô, a gente não controla de maneira eficiente, né? A segurança Aham, pública, ela não sim, funciona não. de forma eficiente. É por isso que existe, inclusive, o nosso movimento com uma Na perspectiva verdade, o crítica de segurança Brasil pública. não funciona de forma né? eficiente. O Brasil, a agora cultura você- do Brasil é... Exato. Ah, Porque assim, quando você falou controle, eu lembrei de uma expressão que a gente escuta cotidianamente, né, no nosso dia a dia, né, de execução do serviço. A gente escuta o quê? Enxugar gelo. As pessoas não falam? Tô cansado de enxugar Tempo gelo. todo. Vocês já escutaram Tempo isso todo. alguma vez? Sim, sim. Né? Porque assim, o nosso pensamento é o seguinte. Exatamente. Também, O nosso mas pensamento é beleza. cultural. O exemplo, o Japão. Polícia lá anda desarmada. Óbvio que lá não precisaria de uma polícia militar ou policiais com fuzis. Mas vamos trazer para o Brasil. Olha a cultura no geral, tá? Não tô aqui apontando, não tô falando de, vamos no geral. É muito difícil. Hoje o vizinho briga por nada com o outro. Hoje o marido tomou 2 cervejas e já tá querendo bater na mulher. E a mulher, hoje em dia a mulher tá mais batendo homem, né? Mas enfim. Então assim, eu acho que, na minha visão, tá? Eu respeito a opinião de vocês, né? Mas na minha visão, o problema nosso não seria nem tanto a desmilitarização ou a extinção da polícia ou qualquer tipo de ajuste. Até porque a polícia do nosso estado, por exemplo, tem um pouco mais de... em torno de 200 anos, né? Quase 200 anos. Quase 200 anos. Então, assim, eu acho que o problema do nosso Brasil é cultural.
cultura. Se cada ser humano tivesse um pouco mais de cultura, um pouco mais de educação, obviamente não precisaríamos estar com armas defendendo a sociedade para poder levar a sensação. Me dá Deixa eu concluir. 20 segundos, não, 10 segundos antes. Depois, como é que você fala? Porque assim, você tá entendendo que quando a gente tá falando de desmilitarização, você tá entendendo que a gente tá falando de tirar. Não é isso. Não é tirar arma. Não é tirar não é arma, isso, não é né? tirar Mesmo farda. porque Isso que em eu toda ia democracia. perguntar, Não é. pelo amor de Nunca Deus. foi isso. A proposta nunca foi essa. Muito porque bom. toda democracia, né? Você vai ter a polícia com uma função de garantidor de direito. Né? A gente não é mediador de conflito. Sim. Né? Então, e nessa mediação de conflito, a gente vai fazer o uso comedido e proporcional da força. Simples assim, esse é um ponto pacífico. Sem crise. É isso. Só ia tirar Não o é peso isso? da palavra militar, foi o que eu havia dito aqui antes. Aqui. A questão é Tirar que aquele a peso gente, militar. por meio da Não, nossa muito mais perspectiva, coisa. a gente, por meio da nossa Mas bem mais. perspectiva Bem mais. de uma segurança pública Exato. mais humanizada e mais democrática, a gente está entendendo que os problemas inerentes à segurança pública a gente não resolve com a violência e com polícia. Com polícia. Porque essa é a lógica do fascismo, é uma lógica belicosa. Então, assim, Sabe? A gente resolve com política pública, séria, de qualidade. entendi. Não, É mas isso. o Marx falou isso aí mesmo, você falou, camarada. O Marx colocou essa questão, falou assim, olha... Ele tá é me uma marcando só questão... pra eu dar um chute na canela. Não, meu irmão, Tá eu me tô marcando. concordando contigo quando diz o seguinte, muitas vezes a solução passa pela cultura, você não mencionou? Sim, sim. Educação, Exatamente. ou seja, os serviços públicos, camarada. E aí a sua fala foi uma fala pela lógica da desmilitarização da segurança pública. Portanto, primeiro, desloca o olhar da instituição. Não vamos chegar na instituição que também tem que ser desmilitarizada. Mas compreenda que a desmilitarização institucional é só um processo, uma etapa do processo. Estamos dizendo desmilitarizar a lógica da segurança, porque esse pensamento, guerra, foi colocado, estamos em guerra, olha o quadro das coisas. Pois bem, imagine de fato uma guerra, não aqui como uma força de expressão, uma guerra verídica, em curso. Certamente não se dirá por fronte de batalha, mas o problema lá é cultural, certo? O problema não é cultural, meu irmão. É quem atira mais. O problema é guerra. Lá, O que tinha de nesse cultural, cenário, nesse sim. o que tinha de cenário, sim. cultural, cultura não resolve guerra. Mas segurança pública, cultura resolve mais do que guerra. Aí é Não, que não tá. cabe. Esse Um é o discurso de ponto. guerra é um pretexto É um preto. para os responsáveis pelas ações políticas, sociais, de investimento, chegar, bater no seu ombro, bater no meu ombro e dizer: ah, meu irmão, é guerra, hein? Desenrola lá. Vai lá, guerreiro. Você é o cara, guerreiro. Vai lá, guerreiro. E eu vou, certo? Eu vou, mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Não me chama por Capitão Souza aqui nesse papo. Me chama por Vinícius Souza. Ou lá no bairro que o camarada colocou. Já pensou chegar lá sem ser militar? Pois bem, tamo junto, Lá em trabalhando Zumbi, ali. Lá em Zumbi, certo? né? Zumbi. Aí o camarada fala assim: ô Vinícius, reporta a mim. Ô Vinícius, e nós estamos no meio de uma atividade ali, tal, armados, tem sem rosas, tá? Sem rosa. Armados, Sem rosa. armados, e quando eu tô fazendo uma visada, camarada, num ato falho, seríssima transgressão à disciplina, ô Vinícius, o que é isso? Para tudo? Vinícius? Para tudo? Pô, então, meu irmão, Sim, sim, a sim. perda de tempo está na... Aí eu tô pegando agora a instituição. Aí já é outra tomada. Sim, é Mas outra- vamos é perder outra- ali. é- Outro nível. Isso daí é uma coisa que não se aplica Ele pode mais. falar, pode falar. Não se aplica. Isso coloca pro camarada 17 níveis hierárquicos, 17, para ele percorrer um por um. O que acontece é que não percorre. Ele não percorre. Aí a fala nossa anterior aqui, de carreira única, fica muito dificultada. É O complicado. camarada falou aqui, então eu também quero Existe entrar soldado sem interesse, coronel. existe interesse, Difícil imaginar interesse. uma coisa desse. São Capitão- 8 anos aqui. Vinícius Souza. oito instituição, anos. a instituição militar, ela naturalmente ela tem um duplo ciclo, ela tem uma dupla carreira. Ela é lógica de castas, entende? Eu mando, você obedece. Só, Não cabe na polícia. O senhor Vinícius, pode ser Vinícius, né? Pode, meu irmão. Vinícius Somos Souza. irmãos trabalhadores. Souza. Olha Aí só, sim! como que a gente vai impregnar a cultura na mente de um cidadão
que o polícia faz uma multa e o polícia tá errado. Militarização coloca Só a isso. proibição das drogas também, coloca dessa forma. Resolve lá, mano. Cura o dependente químico que tá me incomodando. Vai lá e cura ele. Que é isso? No próximo investe vídeo. em saúde pública. No próximo vídeo. E resolve o problema Esse tema. da drogadição com saúde pública e com educação. Então, olha só, Não por isso, não. essa primeira parte que nós fizemos aqui foi bem interessante. Deu para vocês passarem um pouco pra gente essa questão de carreira única. Pra gente, pra quem tá assistindo também, né? Essa questão de carreira única, de desmilitarização. É importante esse bate-papo. E para finalizar, para encerrar essa primeira tomada aqui, é isso aí. O povo é quem decide. Se existir uma consulta pública onde a maioria queira este tipo de modus operandi, amém que seja. Até porque num país democrático, né, a maioria tem que prevalecer, independente de ser direito ou esquerda. Pequeno. E o diretor já falou assim, ó, 3 minutos. Ele tem faltando um minuto ou menos ali. Tá boicotando a gente. Tô A gente- vendo que o relógio aqui tem mais... A gente vai tem mais 5 encerrar esse minutos, papo hein? aqui. Agora, eu peço o seguinte. Corta aqui pra mim, ô diretor. Dá o close lá na edição aí. Você é a favor ou é contra da Boa. desmilitarização? Comenta, deixa eu...